Você provavelmente, irmão, já ouviu a história de Jó. Deus permitiu que a fidelidade desse homem fosse provada através de circunstâncias extremamente difíceis pelas quais ele passou. Foi um período que parecia não ter fim. Depois de estar totalmente arruinado, sem bens, sem família, doente e sem prestígio, ele ressurge das cinzas. No último capítulo do seu livro, Jó dá uma declaração que nos ensina muito. Ele diz: "Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos." Jó não era um desviado, não era um mundano. Ele era um servo de Deus e mesmo assim confessou que não conhecia a Deus verdadeiramente. Isso nos mostra, amados, que existem níveis de conhecimento, níveis de profundidade no relacionamento com Deus, níveis de entrega, níveis de busca. Ou seja, existem filhos de Deus que podem passar toda a sua vida apenas no seu primeiro estágio, enquanto outros vão muito adiante. A diferença é a fome e a sede de Deus. Agora, imagine você o quanto Deus se entristece quando quer dar mais, quando quer se revelar mais, quer estar mais perto de nós, e nós colocamos-nos a uma distância quase que formal do nosso Deus. Ele parece que quer mostrar a cada um de nós que nós precisamos conhecê-lo ainda mais. É verdade que quando passamos por alguma dificuldade, a tendência é que nós vamos ficar mais sensíveis, e com isso nos aproximaremos mais de Deus. Mas isso não precisa ser assim. A voz de Deus e a sua participação na nossa vida deve ser constante, fazendo parte da nossa rotina e não apenas dos momentos de dificuldade. Não se acomode aí aonde você está. Vença a preguiça, vença o desânimo, a agitação e busque ter um relacionamento verdadeiro com o Pai. Deus tem muito mais para você. Eu desejo que na sua jornada a sua frase também possa ser: "Eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos." A partir de agora, passamos a apresentar o seu programa Um Novo Caminhar. Olá Brasil, a paz do Senhor, querido e amado povo de Deus. A partir de agora, com muita alegria, com muita felicidade, estamos iniciando mais uma programação, Um Novo Caminhar, programa que tem como propósito e objetivo único e exclusivo estar levando a bênção de Deus através da mensagem falada, através da Bíblia Sagrada e também através do louvor, a mensagem cantada que toca e encanta os nossos corações, Graças a Deus, estamos felizes, estamos contentes por mais uma oportunidade
que Deus nos oferece de estarmos aqui anunciando a Tua palavra, a salvação em Jesus Cristo, e nós louvamos por esse momento, agradecendo eternamente ao nosso Pai pela oportunidade que nos é dada para levar até você, até a sua casa, até a sua família, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, a oportunidade de nós nos encontrarmos verdadeiramente com Deus, de nós estarmos falando com Ele e Ele falando e respondendo as nossas petições, né? Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que esteja com sua família, que Deus possa derramar muitas bênçãos e muitas vitórias, e quem vos saúda nessa paz, teu irmão em Cristo, Dalmo José, como sempre fazendo aquele nosso costumeiro convite. Permaneça conosco, porque no final do programa a gente vai estar juntos, orando uns pelos outros, e com certeza a mão do nosso Deus vai estar sendo estendida, Deus vai estar respondendo às nossas petições para a glória do seu nome, mas também para a alegria, para o enlevo da nossa fé, para que nós possamos aí estar testemunhando das bênçãos e das grandes vitórias, né? Louvado seja Deus. Estamos então, amados, levando para todo o Brasil, a partir de agora, então, estamos juntos exaltando ao nosso Deus dentro da programação Um Novo Caminhar. E o nosso abraço já queremos enviar para a nossa irmã Tereza Trevisan, que já está acompanhando a programação. Um abraço, irmã Tereza. Deus abençoe, a paz do Senhor para a irmã e para toda a família. E também o nosso irmão Augusto Antunes, já também participando com a gente, né? Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe, que Deus possa estar aí com você, ajudando a resolver todos os seus problemas, a resolver todas as suas lutas, porque quem está com Deus, né, está com tudo. Quem tem Jesus no barco, com certeza vence as lutas, vence as tribulações e vai navegar com tranquilidade. Amém? Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E você que está nos acompanhando, vamos juntos aí compartilhando a nossa programação, vamos juntos aí levando a palavra do Senhor avante para todos os nossos amigos, para todos os nossos irmãos em rede social, e com certeza Deus vai estar nos abençoando, ao mesmo tempo que você vai estar abençoando uma vida que está precisando ouvir a mensagem de Deus, o louvor que edifica, e vai estar sendo edificado também pela fé. Amém? Graças a Deus. Portanto, meus amados, vamos juntos glorificando a Deus, e neste comecinho de programa a gente já quer orar, vamos buscar a presença do Pai, e que Deus possa estar agora ouvindo a nossa petição. Apresente-se diante do Senhor com fé, com a certeza, com a confiança que Deus lhe deu, e acredite que Deus vai agora responder à sua necessidade. Oremos ao nosso Pai. Momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai eterno que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos, Senhor, mais uma vez diante da tua presença, estamos mais uma vez diante da tua face, e neste começo de programa, Pai, queremos te exaltar, queremos te glorificar, buscando, Senhor, a tua presença e entregando, Senhor, a ti as nossas necessidades, Pai de amor, Pai de graça, Pai de todo poder, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor das luzes. Neste momento, Senhor, eu me coloco junto com toda a nossa audiência que está agora acompanhando a programação, ou que vai estar orando depois, posteriormente, meu Deus. Nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor venha ouvir a nossa petição. Meu Pai, venha abençoar cada internauta, cada irmão e irmã que está agora, Senhor, clamando por misericórdia nas suas dores, nas suas necessidades, talvez um problema familiar, talvez um problema, Senhor, no trabalho. Enfim, o Senhor conhece todas as nossas necessidades, então que o Senhor possa estender a tua mão e abençoar de uma forma especial, Pai. Venha resolver este problema que tem colocado aflição no coração do teu filho, da tua filha. Alcança, Senhor, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem. Meu Deus, alcança esta pessoa que está agora talvez internada num hospital, que está agora numa UTI, que está, Senhor, presos, encarcerados por mãos humanas em uma cadeia, em uma penitenciária. Enfim, Deus,
Muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, porque passa, meu Pai, o teu povo, porque passa, meu Pai, as pessoas, neste mundo em que nós vivemos, meu Pai, com tanta luta e com tanta dificuldade. E seja agora curando, sarando, e seja agora trazendo, meu Pai, a paz para esse coração, o alívio para esta dor, e que todos possam ser agraciados por Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a programação de hoje, eu coloco a mensagem que vamos estar ministrando, eu coloco, Senhor, diante de Ti, diante do Teu altar, na salva dos santos, a nossa oração, pedindo, clamando por Tua misericórdia, por Teu infinito amor que nós conquistamos na cruz do Calvário, em favor da minha casa, da minha família e de todos os nossos irmãos internautas que acompanham a programação. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, ó Pai, eu entrego a Ti a minha petição e a petição de cada um dos nossos irmãos, porque nós estamos unidos na mesma fé e na mesma graça, clamando pelo mesmo Deus. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus, ó Pai, eu quero também Te louvar e Te agradecer desde hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Um novo caminhar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos mandando também a nossa saudação para mais irmãos, para mais irmãs que estão aí participando e entrando em nossa programação, né? Quero mandar a nossa saudação também para o nosso irmão Altamiro Mesquita, que está nos acompanhando juntamente com a sua esposa Fátima. Forte abraço, irmã Fátima, forte abraço, nosso irmão Altamiro, que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nos acompanhando neste momento lá na cidade de Piratininga, município de Piratininga, o nosso irmão José Roberto Amado. Um abraço para ele, para a esposa, para toda a família, que Deus abençoe. Na capital paulista, quem está nos acompanhando é a nossa irmã Mari Grace. Mari, forte abraço, minha querida. Deus abençoe você, Deus abençoe a mamãe Armênia, Deus abençoe toda a sua família, seu esposo, seus filhos, né? Enfim, que a graça e a paz de Cristo, que o amor de Cristo possa estar envolvendo toda a sua casa, é o que nós desejamos, a família Um Novo Caminhar deseja para você neste momento, que Deus possa derramar muitas vitórias e muitas bênçãos, né? E meu amado irmão, você que está aí acompanhando, mais uma vez o nosso pedido, esteja conosco, ajudando-nos a divulgar a palavra de Deus, compartilhando a nossa programação, levando aos seus amigos, aos seus irmãos aí, o link da nossa programação. Convide pessoas, convide seus amigos, colegas de trabalho, por que não dizer também os seus familiares, né, a estarem ouvindo a programação, e que todos possam estar sendo abençoados, agraciados com a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. Com certeza, Deus tem uma palavra, Deus tem algo grandioso para falar em nossa vida e em nosso coração, e você, com certeza, é o nosso cordial convidado a estar conosco ouvindo e compartilhando a doce e sempre santa palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Então vamos juntos na certeza de que Deus tem uma resposta para a nossa petição em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós falamos, amados, que a bênção de Deus, ela vem sobre cada um de nós quando nós realmente buscamos ao Senhor. E nós continuamos sempre afirmando essas palavras. A gente vai continuar sempre batendo nesta tecla.
porque o Senhor ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Não que o Senhor abandona as pessoas que não o procuram ou muitas vezes até o rejeitam. O Senhor não abandona ninguém. Ele está sempre de braços abertos, aguardando pelo nosso arrependimento. Mas o amor de Deus, ele é incondicional, é imensurável. Não tem como você querer medir. Você pode pegar o metro, o quilômetro, o ano-luz, você não vai conseguir medir o tamanho do amor de Deus. Deus, diz a palavra, amou o mundo de tal maneira. E a gente parando nesse de tal maneira, a gente é forçado a compreender que não existe forma de você medir, de você querer entender o tamanho do amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 33, ele diz assim: quem intentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Verso de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Amados, Paulo traz essa palavra aos irmãos em Roma e ele traz para nós 3 questionamentos. No verso de número 33, no verso de número 34 e logo na sequência também no verso de número 35. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Irmãos, Deus amou o mundo, Deus morreu na cruz do Calvário, Deus deu a sua vida. Não foi simplesmente para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ter uma vida livre, pudéssemos ter uma vida regada de paz e felicidade, porque nós estávamos, segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras, perdidos nos nossos pecados, perdidos nos nossos deleites. A humanidade estava tão corrompida que não havia, como a gente sempre diz, né? Não havia mais holocaustos como era o costume da época, como era o costume na lei. Não havia mais holocausto suficiente ou capaz de produzir o perdão para a raça humana. O homem estava literalmente perdido. O homem estava literalmente desorganizado. O homem estava como uma nau em alto mar, completamente perdido. Navegava, andava, caminhava, mas simplesmente não sabia para onde ia. Não sabia qual era o seu final, qual seria o seu futuro. Mas as Escrituras nos deixam claro que o final do homem, seguindo os seus caminhos nessa época da lei, sem dúvida alguma, era a perdição completa. Por isso Deus, ele se fez homem, por isso Deus se fez o holocausto para a humanidade, por isso Deus se fez amor, por isso Deus se entregou na cruz, vindo até nós na forma de homem, na pessoa de Jesus Cristo, na figura de Cristo, usando com tanto carinho, com tanto amor, né, a Maria, para que ela pudesse ser a virgem portadora que traria esse Deus maravilhoso até nós, porque Deus não podia aparecer, simplesmente surgir e sair dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. Com certeza ele seria massacrado, talvez até antes de cumprir, né? Antes de cumprir o seu intuito, a sua vontade, antes de cumprir o seu plano para com a humanidade. Então ele usou a Virgem Maria para que, através desta concepção,
desta concepção santa, desta concepção sem pecado, vir ao mundo e ser o nosso Senhor e Salvador. Então ele fez isso para que a humanidade encontrasse o caminho da liberdade, para que encontrasse o caminho que levasse ao céu. E todos aqueles que aceitam, todos aqueles que vivem este presente divino para a humanidade, a Bíblia fala que são escolhidos de Deus, são as meninas dos olhos do Senhor. Então Paulo questiona os irmãos em Roma que talvez estivessem colocando em dúvida: quem é que intentará acusação contra um escolhido de Deus? Se você, se eu, se nós somos ungidos por Deus, somos uma criatura especial, zelosa e de boa obra, quem pode vir fazer algum mal contra nós? A Bíblia nos diz que o inimigo que vem para fazer esta luta, que vem para enfrentar esta batalha e tentar nos colocar contra Cristo, a Bíblia nos diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo bravamente para que venha nos tragar, mas que entre ele e nós, ao nosso redor, está o Espírito Santo que nos guarda, que nos protege e que nos livra de todo o mal. O inimigo pode tentar, mas Deus, na pessoa de Cristo, está sempre do nosso lado, sempre com a gente, nos ajudando a caminhar, sempre conosco, nos ajudando a trilhar nessas dificuldades que a vida aparece. Irmãos, não existe nada nem ninguém que possa intentar contra um escolhido de Deus. E para ser um escolhido de Deus, basta aceitá-lo, basta viver as suas doutrinas, basta viver os seus ensinamentos. É Deus quem nos perdoa. A Bíblia nos diz que é Deus quem nos justifica. É Deus quem olha para dentro de nós e vê um irmão Dalmo corrompido, e vê um irmão Marcos corrompido, e vê uma humanidade corrompida. E é Ele quem perdoa os nossos pecados quando nós nos acheguemos a Ele com o coração quebrantado, com a vontade, com o desejo de ser restaurado, com o desejo de ser mudado. É Ele quem perdoa, é Ele quem nos dá a justiça, é Ele quem nos justifica, é Ele quem paga a fatura dos nossos pecados, é Ele quem paga a fatura dos nossos erros, para que a gente possa andar de verdade na sua presença. Veja que amor, por isso é incondicional, por isso que Ele amou o mundo de tal maneira, porque ninguém pagaria a fatura dos nossos pecados, somente Ele, o nosso Criador, o nosso Redentor que vive, aquele que está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer. Quem vai condenar, diz a palavra, é a segunda pergunta que Paulo faz aos irmãos em Roma. Quem vai condenar um escolhido de Deus? É Cristo quem morreu, ou antes, foi Cristo quem ressuscitou, diz a palavra de Deus, dentre os mortos, que está à direita de Deus e que intercede por nós. Paulo mostra para os irmãos em Roma, aqui nessa passagem, amados, que não existe outro intercessor. Não existe quem possa falar de nós para Deus se não for o próprio Cristo. Ele diz aqui, olha: pois Cristo foi quem morreu, ou antes quem ressuscitou dos mortos, e... Agora ele abre um parênteses para dois itens muito importantes que deve ser observado. Primeiro, ressuscitou e é o único que está à direita do Pai. Além de ressuscitar, além de vencer a gravidade da terra, subir ao céu, aos olhos de toda aquela humanidade, aquele povo que estava ali observando na Galileia, a subida, a ascensão do Senhor aos céus até que fosse encoberto pelas nuvens. Além de vencer tudo isso e assentar à direita de Deus, conforme Paulo nos mostra, ele conclui dizendo neste versículo, e também intercede por nós. Ele subiu ao céu e intercede por nós. Paulo está afirmando que é Ele quem intercede, é Ele quem apresenta os seus problemas a Deus e é Ele quem vai estar trazendo para você a resposta. Que maravilha, irmão! Que Deus maravilhoso é esse que nós temos! Por isso,
ele conclui a terceira pergunta: quem nos separará deste amor tão grande? Quem nos separará desta grandeza de amor que Paulo está demonstrando para nós aqui, que Jesus promoveu em nossa vida? Aí ele faz uma lista de vários itens, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele vai falando, ele vai citando. E dentro desse contexto, a gente pode colocar as coisas que a gente vive no nosso cotidiano. Seria o nosso inimigo, seria uma pessoa maldosa que queira interferir na nossa vida espiritual. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém, irmãos. O amor de Cristo, ele é muito grande. E uma vez que nós aceitamos a Ele, uma vez que nós vivemos com Ele, irmão, pode ter certeza, nada vai separar a nossa vida de Cristo. Você pode até perder a sua vida aqui na terra por amor a Cristo, como foi feito com tantos outros servos de Deus, com tantos outros ali em Roma, na Roma antiga, que eram lançados à frente dos leões. Eles eram devorados, eles eram destruídos pelos leões. Mas o que era destruído era o corpo físico, esse corpo que o pó retornará à terra. Era destruído esse corpo físico que de nada tem valor, é apenas o invólucro que envolve o nosso espírito, que é de Deus e que a Ele voltará. Portanto, pode vir leões, pode vir quem quiser. Ele pode matar esse corpo físico, porque esse corpo físico não vai para o céu, ele vai voltar para o pó, conforme nos diz Gênesis, conforme nos diz a promessa de Deus. Voltará ao pó, mas o corpo espiritual, a nossa vida espiritual, esta é de Deus, esta retornará a Ele e será guardada às 7 chaves até o dia do encontro com a igreja santa, com a igreja imácula, com a igreja perfeita. Quando todos ressuscitarão, todos os corpos ressuscitarão, o mar dará seus mortos, a terra dará seus mortos, o vento dará seus mortos, tudo, o fogo dará seus mortos, tudo dará os mortos. E cada morto, cada corpo vai se encontrar com o seu verdadeiro espírito que se encontra com Deus. E aí teremos um corpo perfeito, um corpo igual ao de Cristo e reinaremos com Ele para sempre na glória. É lindo demais, irmãos, é lindo demais. Por isso vale a pena a gente servir a esse Deus. É somente Ele que pode fazer isto por nós. Amém? Então que você possa compreender e entender a mensagem de Deus. Que você possa compreender e entender, guardando no seu coração o que Deus, o propósito de Deus, o que o Senhor quer de você e da sua vida. Viva a presença de Deus e pense com toda sinceridade, com o seu coração voltado ao Senhor, nessas 3 perguntas. Quem me condenará? A outra, quem me separará do amor de Cristo? E lá no verso 33, quem intentará acusação contra mim? Nada, nem ninguém. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa guardar a palavra de Deus na tábua do seu coração. Graças a Deus. Através desta canção, quero expressar o grande amor que sinto por meu Deus. Ele é a rocha eterna, nele firmada estou. Ele é meu Deus, Ele é meu Rei e único Senhor. Deus é santo. Santo, 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 é o meu Senhor. Ele é santo, Santo, Santo,
prestar adoração a este Deus que é Senhor da minha vida. Ele é um Deus tremendo, como Ele outro não há. Ele é Pai, Ele é Criador, Ele é Jeová. Deus é santo, 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 é o meu Senhor. Ele é santo, 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 só Ele é digno de louvor. Ele é santo, 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 só Ele é digno de A sua melhor companhia, qualidade e bom gosto no ar. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Salmos 146, 5, 6, 7, 8 e 9. Um novo caminhar. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí está um louvor maravilhoso, né? Uma pequena porção da palavra de Deus para o nosso coração, que Deus possa estar abençoando então grandemente a nossa vida, né, irmãos? Através do cântico, através da mensagem, através da palavra de Deus, né? E você está conosco, você está acompanhando a programação Um Novo Caminhar, né? O programa que tem como intuito, como propósito, como objetivo, estar levando para você isso que você ouviu, o louvor que edifica e a palavra que salva, a palavra que transforma e renova vidas, né? Você que está chegando agora, você que não conhece a nossa programação, talvez a primeira vez que você esteja na nossa audiência, essa programação só tem este objetivo: proporcionar para você a paz de espírito através do cântico e também através da Bíblia Sagrada. Seja bem-vindo, meu irmão, que não seja só a sua primeira vez, mas volte sempre. A sua presença fortalece a nossa família, a sua presença fortalece a família Um Novo Caminhar, e é uma alegria estar com você, ouvindo e participando conosco. E para participar é fácil. Deixe o seu nome aí nos comentários, nas plataformas do Facebook e também na nossa plataforma lá no YouTube, no nosso canal Um Novo Caminhar. Deixe lá o seu comentário, deixe aqui no Facebook também o seu comentário, o seu pedido de oração, e nós vamos estar juntos orando uns pelos outros, certo de que Deus tem sempre uma resposta para o nosso coração. Eu quero mandar a paz do Senhor para o nosso irmão presbítero Edson Gobi, que acompanha a programação, a nossa irmã Lourdes Suzigan. Um abraço, Lourdes, Deus te abençoe. Também o nosso irmão João Serdã, lá na cidade de Tupã. Forte abraço, meu amigo. Que Deus venha abençoar você de uma forma muito especial, muito poderosa, né? E também a nossa irmã Ivone Durigama, mãe do irmão Marcos, né? Está acompanhando a programação também. Forte abraço em nome de Jesus Cristo.
E também está conosco a nossa irmã Ivone Boaventura, nosso irmão Augusto Antunes, nossa irmã Tereza Trevisan. Enfim, muitas pessoas estão aí acompanhando, deixando seus nomes. Vamos estar aí coletando a cada um desses nomes e estar orando em seu favor, né? Pessoas que estão aí no anonimato, apenas compartilhando ou tão somente apenas deixando o seu joinha, né? Na programação. Vamos estar olhando todos esses nomes e vamos estar com muita alegria apresentando ao nosso Deus em oração para que Deus venha abençoar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bem, vamos então agora à palavra da noite, a palavra que Deus preparou aos nossos corações e que nós vamos estar agora ministrando em nome do Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos uma pequena porção, já ouvimos o louvor, estamos aí agora compartilhando, estamos aí interagindo com a nossa audiência e agora vamos interagir juntos a palavra de Deus. Se você puder, pare um pouquinho, acomode-se, sente e acompanhe aquilo que Deus vai falar para mim, Deus vai falar para você na programação de hoje, porque no programa Um Novo Caminhar chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas no momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, meus amados, vamos então agora ao momento da palavra de Deus desta noite. Programa Um Novo Caminhar, chegando no seu momento tão especial, que é o momento da palavra de Deus. E eu convido você a estar comigo abrindo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos estar falando hoje um pouco sobre as bênçãos de quem guarda e de quem obedece à palavra de Deus. Vamos estar falando sobre aqueles que têm reverência com a mensagem e a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus hoje tem propósitos na nossa vida. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo Josué capítulo 1, a partir do verso de número 6. Vamos ler até o verso de número 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de ir conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Graças a Deus. Muito bem, meus amados, hoje, como eu disse, vamos estar falando um pouquinho sobre a palavra de Deus, as bênçãos da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai estar falando no profundo da sua vida, no profundo da sua alma. Basta você apenas crer, tão somente acreditar que Deus tem bênçãos na sua vida. Então, as bênçãos para aqueles que reverenciam a santa e bendita palavra de Deus. Como eu disse, amados, Josué capítulo 1 é o ponto de partida onde nós queremos hoje falar para você sobre isso. E no verso 8, a palavra de Deus nos diz: não aparte da tua boca o livro desta lei. E quando nós estamos falando no livro desta lei, amados, nós estamos falando para vocês sobre a Bíblia Sagrada. Moisés tinha o Decálogo, que é os 10 mandamentos. Moisés tinha o livro da lei, que ele havia escrito, e o povo ordenava ou recebia suas ordens para poder andar sempre aos seus caminhos, aos caminhos do Senhor. Para nós hoje, esta lei está dentro da Bíblia Sagrada. Nós temos a palavra do Senhor hoje como regra de fé, como base para a nossa vida cristã. Da mesma forma que nós temos os livros terrenos que nós devemos obedecer, como a Constituição, como o Código Penal, como o Código Civil, nós temos também as nossas leis espirituais, as nossas leis celestiais que estão dentro da Bíblia Sagrada, que são as leis nelas contidas que fazem com que a gente caminhe e herda o reino do céu. Por isso Deus está dizendo a Moisés: não se aparte da tua boca o livro desta lei. É importante, amados, que nós estejamos sempre atentos com a Bíblia em nosso meio, ao nosso redor, para sempre nós estarmos consultando, para que a gente possa sempre estar aprendendo desta palavra de Deus. O Senhor disse para Josué: medita nela dia e noite, ou medita neste livro dia e de noite, e tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. E é isso que nós também devemos fazer. Esta ordem dada a Josué, irmãos, é uma ordem que o Senhor Jesus também hoje passa para nós: obedecermos a sua lei, andarmos na sua lei, andar nas suas diretrizes, nos seus ensinos, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é justa, ela é sincera, ela é reta, ela atinge o profundo da nossa alma e nos ajuda a caminhar perante ao Senhor com toda dignidade, com toda sinceridade. Ela nos ensina a andar no verdadeiro caminho. E Deus fez uma promessa para Josué: assim que ele estivesse junto com o povo, andando nas diretrizes do livro da lei, andando conforme o teu servo Moisés estava andando, ele fez uma promessa. E esta promessa é que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nela, e então fará prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Com a morte de Moisés, irmãos, Deus levantou então Josué para que ele pudesse continuar conduzindo o seu povo até a terra prometida. E para chegar à terra prometida, Josué precisava continuar cumprindo o livro da lei, obedecendo o livro da lei. Até ali Moisés tinha feito. A partir de agora cabe a Josué, e Deus levantou a este grande servo. Deus levantou a Josué para que ele e o povo pudessem caminhar, e fez uma promessa, fez com eles um pacto: se vocês andarem de acordo com esta lei, andarem de acordo com o livro desta lei, vocês serão bem-sucedidos, vocês serão prósperos na sua vida. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdadeira influência que a Bíblia tem em nossa vida, para que a gente possa então, aleluia, andar segundo a vontade de Deus, caminhando no livro sagrado. Salmos 19, verso de número 11, vem confirmar o que nós estamos falando. No verso número 11, a palavra de Deus nos diz: por eles é admoestado o teu servo, e os guardar, e quem os guardar,
haverá grande recompensa. Deus está falando aqui no caso com Davi, que aquele que guardar a sua leitura, aquele que guardar o livro da lei, aquele que fazer do livro da lei presente constantemente no seu coração, Deus está falando que vai haver uma grande recompensa. E qual é esta recompensa, irmãos? A recompensa é a bênção do céu. É nós estarmos sempre prontos para estarmos herdando o reino do céu. E o Senhor Jesus, hoje, Ele está dizendo para nós, se nós andarmos nos seus ensinos e nos seus caminhos, nós vamos ter a prosperidade em nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos e nós vamos ter uma nossa recompensa. E essa recompensa, irmãos, não é terrena. Essa recompensa não é uma promessa que o homem está fazendo. Essa recompensa é uma promessa que está vindo do céu, que está vindo de Deus, que está vindo do próprio Cristo. Ele está dizendo para nós andarmos e guardarmos a sua lei, que nós teremos a nossa recompensa. Nós vamos ver ainda qual seria a maior de todas as recompensas que o Senhor Deus tem para aqueles que são fiéis e sinceros quando andam na sua regra, quando andam nos seus ensinos, quando andam nos seus caminhos. Mateus capítulo 7, verso 24, eu me lembro deste versículo onde a palavra de Deus nos diz: todo aquele que ouve esta minha palavra e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Veja como é importante nós seguirmos a Bíblia Sagrada. Veja como é importante nós termos, irmãos, a Bíblia à nossa frente, ao nosso caminho, sendo a luz para os nossos pés, para os nossos caminhos. O Senhor Jesus, no seu Evangelho, deixa escrito através do evangelista Mateus, que todo aquele que ouvir as minhas palavras e praticar será semelhante a um homem prudente. Não basta tão somente nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, não basta estar indo na igreja, não basta ouvir o nosso líder religioso pregar a palavra do Senhor, não basta você estar aí à frente do seu telefone, do seu tablet ou mesmo do seu computador, ouvindo a cada um de nós que temos a incumbência de levar a palavra de Deus. Não adianta tão somente você ficar ouvindo e deixar com que ela entre por um ouvido e acaba saindo pelo outro. Nós precisamos fazer com que a palavra entre num ouvido, sim, mas que ela venha descer para dentro do nosso coração. Nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos praticar aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo pregado, porque estar na igreja, estar cultuando ao Senhor e tão somente ficar ali para ser um ouvinte, é melhor com que a gente não perca tanto tempo de nossa vida para estar na igreja. Nós precisamos estar ali para ouvir e sair dali alimentado, praticando aquilo que nós ouvimos, porque a liderança de uma igreja, a liderança que está apregoando a palavra do Senhor, tem a incumbência de levar a palavra, mas cabe ao ouvinte, aquele que está acompanhando o trabalho, cabe a ele ouvir, meditar, conscientizar e guardar no seu coração para poder seguir e fazer aquilo que foi exposto, aquilo que foi ensinado, porque não foi palavra de homem, é a Bíblia Sagrada. É isto aqui, irmãos, é isto aqui que está sendo ministrado, é a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor deixou escrito durante séculos e séculos, para que no dia de hoje a gente pudesse ter esse caminho, para que a gente pudesse prosseguir a nossa jornada com a certeza, com a convicção de que nós estaríamos seguindo rumo ao céu. Por isso é que ele disse que nós precisamos, em Mateus 7, 24, ouvir esta palavra e praticar esta palavra. E quem assim o fizer, ele, através da sua parábola, ele diz que vai ser comparado a um homem prudente, ou seja, a um homem esperto, um homem com sabedoria, que constrói, que edifica a sua casa sobre a rocha. Você nunca viu ninguém construir uma casa a partir do próprio terreno, a partir da própria terra, levantar as paredes, colocar a cobertura. Nós sabemos que ao primeiro impacto de uma chuva, de um vento, essa casa ruirá, porque não tem base, não tem alicerce, não tem segurança. Mas o homem prudente, ele chega, ele compacta aquele terreno, ele abre um espaço,
coloca o alicerce e a partir dali ele edifica a sua casa. E aí diz a palavra do Senhor, pode vir o vento, pode vir a água, pode vir a chuva, pode vir os rios, pode vir as tempestades, que vai bater contra esta casa, mas construída sobre a rocha, esta casa não vai cair. Esta casa não vai ser derrubada. Por quê? Porque está edificada sobre um alicerce. É o homem prudente que construiu a sua casa no lugar correto, no lugar exato, aonde deveria ser colocado, em cima de um alicerce, em cima de uma rocha. E espiritualmente falando, nós precisamos construir a nossa base, nós precisamos construir a nossa vida espiritual, irmãos, sobre a rocha que é Cristo, sobre a palavra do Senhor, sobre a base que nos edifica, sobre aquilo que nos ensina, sobre aquilo que nos orienta, que é a santa palavra do Senhor. Sejamos prudentes, sejamos como o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, sejamos aquele ser humano, aquela criatura, aquele filho de Deus que tem a sua vida alicerçada sobre a palavra, lendo, sendo edificado, aprendendo dela, guardando no coração e assim sendo um servo fiel e justo, conforme a palavra de Deus nos diz. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 24, eu também anotei esse versículo que é muito importante para que a gente possa compreender a importância da palavra de Deus em nossa vida, como é bênção em nossas vidas quando nós insistimos em caminhar na palavra de Deus. João 5,24 nos mostra como é importante nós termos reverência com a palavra do Senhor. Diz assim em João 5,24: Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, observe, mais dois itens, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha a promessa que o Senhor Jesus faz no livro de João, capítulo 5, verso 24, para aqueles que ouvem e aqueles que praticam, aqueles que acreditam que o Senhor Jesus, ele veio do Pai Todo-Poderoso, que ele é o Filho unigênito. Todo aquele que ouve a minha palavra e acredita que um Deus, que um Senhor enviou para que ele pudesse ser o Salvador do mundo, o Salvador de cada um de nós, o caminho da nossa esperança, ele fala que terá a vida eterna. E vida eterna, irmãos, não é aqui nessa terra. A vida eterna não é aqui neste planeta onde nós estamos hoje, corroído pelo pecado. Não vai ser aqui neste planeta onde a Bíblia diz que jaz o maligno. A Bíblia nos ensina que essa terra será purificada, ela vai ser posta em fogo, vai ser destruída pelo fogo, vai ser refeita novamente para que possa voltar ao seu estado original antes do pecado. Mas para isso é preciso que haja uma passagem de tempo. Para que isso aconteça, é necessário que se cumpra as profecias, e a igreja precisa estar junto com o Senhor para participar desta profecia. Aleluia! E nós vamos estar morando no céu, contemplando tudo isso que o Senhor Deus ainda tem para fazer. Mas para ir ao céu, a Bíblia diz que é importante, que é necessário que nós venhamos a ouvir a palavra de Deus e venhamos a acreditar naquele que enviou Jesus Cristo aqui à terra. Nós, irmãos, vamos ter a vida eterna no céu, não é aqui. Essa vida terrena aqui passa, tudo isso aqui passa, toda essa concupiscência passa, todos esses erros passarão, todas essas alegrias que nós temos aqui na terra passará. Nós vamos viver a eternidade no céu. É lá que nós vamos morar, é lá que nós temos a nossa casa que está sendo construída pelo Senhor. Eu vou para o Pai e vou construir moradas para que aonde eu estiver estejais vós também, diz a palavra do Senhor. E lá no céu, lá sim, a vida é eterna. Lá nós não teremos mais lutas, mais dificuldades, mais lágrimas, mais tristezas. A palavra de Deus nos ensina que lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Aleluia! Mas nós precisamos então, irmãos, estar de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com a palavra do Senhor. Todos nós vamos passar um dia pelo
trono da glória de Deus, vamos passar pelo trono do julgamento do Senhor, porque todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aquele que crê naquele que enviou Cristo à terra, aquele que crê na verdadeira e fiel palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que nós não passaremos pela condenação, mas nós vamos passar da vida, aliás, da morte para a vida. Nós vamos morrer aqui na terra, sim. Este mundo vai passar pela nossa vida, esta carne voltará ao pó, mas nós, no espírito, na alma, vamos estar na eternidade com Cristo, porque nós não vamos passar pelo julgamento no trono da glória, na graça do julgamento. Jesus vai dizer para uns: apartai-vos que não vos conheço. Aquele que não reconhece Jesus, aquele que não reconhece que Cristo veio do próprio Pai, aquele que não reconhece que o próprio Cristo é o próprio Deus encarnado na terra para salvar o seu povo, aquele que não acredita na Bíblia, que não acredita nos ensinos da palavra do Senhor, terão a triste sina de estar ouvindo: apartai-vos que não vos conheço. Mas ao contrário, aqueles que acreditam no Pai, aqueles que acreditam no Filho, aqueles que acreditam na palavra do Senhor, ao passar pelo trono da graça, pelo trono do julgamento, ele não vai passar para ser julgado pelos seus atos, mas vai passar para ouvir aquela palavra: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. É maravilhoso, irmãos, a gente acreditar. É importante que nós venhamos então a aceitar este verdadeiro ensino da palavra de Deus. Lucas 11:28 também nos mostra a importância da palavra de Deus. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardem. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurado é uma pessoa que se regozija. Bem-aventurado é uma pessoa que pula, que dança, que grita, que se alegra diante do Senhor. E esta pessoa vai ser bem-aventurada quando ela ouve a palavra de Deus e guarda a sua palavra. Que seguem a sua palavra, que seguem os seus ensinos, que trilham nos caminhos do Senhor. Aleluia! Por isso, irmão, olha só quantas promessas que existem para aquelas pessoas que servem a Deus e guardam a palavra de Deus. Olha só, aquele que guarda a palavra do Senhor vai ser próspero e vai ter a sua vida bem-sucedida. Aquele que anda nos caminhos do Senhor terá a grande recompensa, que daqui a pouquinho eu vou estar falando para você qual é a maior delas. Aquele que anda e obedece à palavra do Senhor vai ser comparado ao homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha, que edifica a sua casa sobre uma rocha, vai ter a sua fé alicerçada em Cristo Jesus e nada vai abalar. E quando vier a chuva ou a tempestade, ele sabe que pode recorrer ao Senhor, porque o Senhor, ele diz para a natureza e a natureza obrigatoriamente tem que obedecer. Aleluia! Aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que acredita na palavra do Senhor, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Irmãos, eu digo que nós não vamos viver a nossa eternidade aqui na terra, porque nós estamos hoje esperando o arrebatamento da igreja, perto do arrebatamento da igreja, coisa que pode acontecer a qualquer instante. Mas em todas as eras, todos os grandes homens de Deus, por mais fé que possam ter tido, todos eles morreram e todos eles aguardam o chamado da trombeta, aguardam o soar da trombeta para se reunir com o Senhor. Todos morreram. Moisés morreu, Abraão morreu, Isaac morreu, Josué morreu, todos morreram. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Onde está Lucas? Onde está Mateus? Onde está Timóteo? Onde está Paulo? Todos morreram e aguardam o chamado de Cristo, aguarda o soar das trombetas, irmãos. Hoje no mundo, talvez a pessoa que possa ter mais idade deve estar aí próximo de 120, 121 anos, ou seja, são pessoas que nasceram no máximo em 1900. E os demais que nasceram antes dessa data? Todos morreram. Não existe ninguém que possa estar, como se diz popularmente, vivendo para a semente. Todos morreram, todos pereceram, todos viraram pó. Agora, se serviram a Deus, se prestaram cultos de adoração ao Senhor, se adoraram somente ao Senhor, foram retos e sinceros nos seus ensinos, irmãos,
Eles estão aguardando a volta de Cristo, o chamado de Cristo, o soar da trombeta, para que a gente possa nos reunir no ar e se encontrar com o Mestre. Mas se não serviu a Deus, essas pessoas, elas morreram e vão ser literalmente separadas para o lago de fogo e enxofre, como nos diz e como nos ensina a palavra de Deus. E nós que estamos aí vivendo na época atual, nesta era atual de 1900 até os dias de hoje, chegando aí a 120 anos, nós temos ainda a oportunidade de aceitar Jesus e viver esta graça salvadora, esta alegria tão grande, irmão. Como é importante nós vivermos na presença de Deus. João 8, verso de número 31. João 8,31 nos diz: disse Jesus aos judeus que acreditavam nele, que criam nele. O Senhor Jesus disse para eles: olha, se vocês permaneceres no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu quero perguntar para você agora, irmão: você está aí permanecendo nos ensinamentos do Senhor? Você está andando conforme os ensinos do Senhor? Como eu disse certa vez, algum tempo passado, se você olhar para um espelho, o que você vai estar vendo de você, espiritualmente falando? Se você pudesse fazer uma introspecção, entrar dentro da sua vida, do seu coração, dentro de você, o que você encontraria lá dentro? Você teria coragem de revelar o seu coração para as pessoas, abrir o seu coração para as pessoas? Como está a sua vida interior? Se Jesus estivesse para conversar com aquele círculo de amigos que você sempre está, você teria coragem de deixar Jesus ouvir aquilo que você vai falar? Você teria coragem de deixar Jesus ouvir aquilo que você estaria ouvindo nesse grupo de amigos? Como está a sua vida diante dos ensinamentos do Senhor? Irmãos, a Bíblia nos deixou os 10 mandamentos. No Evangelho de Lucas, aliás, Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo número 22, a partir do verso 36. Nós temos os 2 mais importantes mandamentos. Em Êxodo 20, nós temos ali a descrição dos 10 mandamentos, mas aqui em Mateus capítulo 22, a palavra de Deus diz assim a partir do verso 36. Qual é o grande mandamento da lei? Perguntaram para ele. Então Jesus lhes respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o grande e o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro Deus, primazia ao Senhor, depois as demais coisas. E o segundo grande mandamento, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, irmãos, que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus, ponto pacífico. Sem amar a Deus nós não temos comunhão com o Senhor, nós não temos comunhão com o céu. É amar a Deus e tão somente ao Senhor. E se nós amarmos o nosso semelhante, como nós amamos a nós mesmos, fazer para os nossos semelhantes aquilo que nós queremos que façam para nós, irmãos, nós estamos seguindo os caminhos do Senhor. Porque quem ama ao seu semelhante não mata, quem ama ao seu semelhante não rouba, quem ama ao seu semelhante não prostitui, e assim por diante. Aquele que ama ao semelhante não vai fazer mal a ele, ao contrário, sempre que precisar vai estar estendendo a mão, vai estar sempre ajudando. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente compreender os ensinos de Cristo. Os ensinos de Cristo se resumem nisso: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Você pode até falar que você não tem medo de enfrentar o perigo, mas quando o perigo que te ronda ameaça a sua vida, com certeza você vai cair de joelho e pedir misericórdia. Quando um ato violento possa estar diante de ti, venha estar diante de ti, e você começa a observar que a sua vida está em perigo, com certeza você vai ou correr ou vai cair de joelho e pedir misericórdia, porque você não quer morrer, porque você não quer perder a sua vida. A mesma coisa é o outro, a mesma coisa é o seu semelhante, que também não quer perder a vida, que também não quer ter as dificuldades, as agruras deste mundo.
se você não quer a morte, se você não quer ser roubado, se você não quer ser criminalizado, os outros também não. Então faça para os outros aquilo que você quer que faça para você. O amor, o carinho, a dedicação, os ensinamentos. Por isso, irmãos, aquele que anda na presença de Deus, aquele que permanece nos ensinos do Senhor, ele diz para nós que nós somos verdadeiramente, nós somos os seus discípulos. Então, irmãos, ser fiel à palavra de Deus é muito importante por causa de todos esses detalhes. Nós vamos ser discípulos do Senhor, nós vamos viver a eternidade, não seremos condenados, mas vamos passar da morte para a vida, vamos ser pessoas abençoadas, vamos ser pessoas alegres, vamos ser pessoas felizes, vamos ser pessoas bem-aventuradas, vamos ser como o homem prudente, vamos ser como aquele homem que constrói a sua vida, a sua casa sobre uma rocha, vamos ter a grande recompensa. Nós vamos ter o nosso caminho bem-sucedido, nós vamos ter a nossa vida bem-sucedida, nós vamos prosperar em tudo quanto fizermos, e a grande bênção que em tudo isso existe, irmão, a grande bênção que em tudo isso existe, eu deixo agora para este último versículo de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus nos diz: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita. E guardam as coisas que nela está escrita. Observe, irmão, bem-aventurado, alegre, feliz, contente, tá? É aquele que lê a Bíblia Sagrada. Aquele que deixa de fazer algum lazer, deixa ou reserva, durante o dia, um momento para a leitura da palavra de Deus. Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra desta profecia, porque o que nós estamos falando aqui nada mais é do que uma profecia, que é a profecia da nossa salvação. Aqueles que guardam as coisas que nela está escrita. Essa pessoa é bem-aventurada, essa pessoa vai ser uma pessoa feliz. Sabe por quê? Porque como a gente vem apregoando durante toda a existência da programação Um Novo Caminhar, o tempo está próximo. Tão próximo, irmão, que nós não podemos mais brincar de ser servos de Deus. Nós não podemos mais brincar de ser crentes em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de pensar no nosso futuro. Porque aqui na terra está prestes a terminar toda a nossa vida. Jesus, ele prometeu vir buscar o seu povo. E a palavra diz em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o tempo está próximo. João, quando ele estava olhando para o futuro e recebendo de Deus as profecias do livro de Apocalipse, ele estava olhando e vendo aquilo que o Senhor mostrava para os tempos de hoje, para os tempos atuais de 2021. De lá ele olhava para o futuro e via o dia de hoje, esse dia que eu estou aqui apregoando a palavra de Deus, e ele dizia, ali naquela época, quando houver aqueles profetas, quando houver aqueles servos, quando houver aqueles homens de Deus, quando houver aqueles servos do Senhor que estarão apregoando a palavra de Deus, estará próximo o fim. Ele estava vendo os nossos dias, irmãos. E quem estava vendo não era um Zé Ninguém, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa que não tinha temor a Deus. Era o apóstolo João. Era o apóstolo São João. Aquele apóstolo a quem o Senhor amava. Aquele apóstolo que recostou no ombro, no peito do Senhor. Aquele que olhou para a cruz. Aquele que serviu a Deus. Aquele que amava o Senhor. Então não foi qualquer pessoa que foi arrebatado, que foi levado prisioneiro na ilha de Patmos por amor à palavra de Deus, porque pregava a palavra de Deus. Ele foi preso naquela ilha e o Senhor mostrou para ele aquilo que estaria acontecendo. E tudo o que ele estava vendo era profecias para o futuro. Por isso é que ele dizia, ele estava vendo, era como se ele fosse um personagem
que estava vivendo em 2021, ele podia ver e afirmar: o tempo está próximo. E é isso que nós estamos hoje sentindo, a proximidade desse tempo. O tempo está próximo, nós não podemos mais ficar brincando com a palavra de Deus. Não podemos mais ficar nos esquivando de estar na igreja, de estar aprendendo, de estar sendo sincero, de estar sendo temente, de estar sendo amante da palavra de Deus. Nós não podemos mais ficar brincando de odiar o nosso irmão. O tempo está próximo. O tempo está se findando. A arca está se fechando. E quando essa arca se fechar, quando Cristo chamar a igreja, aí não adianta mais a gente querer ficar tentando consertar os erros do passado, não vai mais adiantar a gente querer ficar aí recolhendo um leite que já foi derramado, porque a partir daí tudo se acabou. Então, antes que tudo se acabe na sua vida, antes que você perca a grande oportunidade, a gente volta a falar para você: o tempo está próximo. Aceite Jesus, aceite os seus ensinos, aceite a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada afirma no livro de Apocalipse que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, aqueles que se prostituem, né? Os homossexuais, os ladrões, os beberrões, os viciados. Enfim, a Bíblia mostra uma lista daqueles que ficarão de fora do reino de Deus. E nós temos o livre-arbítrio, irmãos. Você pode fazer o que você quer. Você pode beber? Claro que pode. Você pode fumar? Claro que pode. Você pode se prostituir? É lógico que pode, do jeito e como e quando você quiser. Você pode viver uma vida na homossexualidade? Pode, quando você quiser. Começar, parar, recomeçar de novo, pode tudo. Só não pode ir para o céu. Simples assim. Simples assim. Então faça um conserto diante de Deus. Conserte a sua vida. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm fé de largar um vício, tem fé de ganhar na loteria, tem fé disto, tem fé daquilo, mas não tem fé para abandonar o pecado. Eu não vejo coerência. Vamos aumentar nossa fé, vamos nos colocar diante de Deus. Jesus hoje está chamando eu, chamando você, chamando todos nós para um conserto, para uma reflexão. Nós precisamos estar diante de Deus, irmãos, acreditando na sua palavra, na sua mensagem, naquilo que está sendo dito para nós hoje. Repito, João, na ilha de Patmos, vivia literalmente o ano de 2021. Ele era um personagem de 2021 e via o tempo próximo. Por isso que ele falava: o tempo está próximo. E chegou esse tempo próximo, irmãos. Vamos então aceitar Jesus, vamos glorificar ao Senhor, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos fazer nossa vida ser uma vida de oração, uma vida de súplica, uma vida de sinceridade. Vamos rasgar nossas vestes, vamos rasgar nossos corações e nos colocar diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Ele ainda é um advogado, ele ainda advoga a nossa causa, ele ainda perdoa os nossos pecados. Mas como o tempo está próximo, ele vai parar de ser o advogado que nos advoga, que nos ensina, que nos orienta. Ele vai passar a ser um juiz, irmão. E esse juiz, você pode ter certeza, não tem corrupção, não tem dinheiro que compra, não tem palavras que fazem ele mudar de ideia. Não. Ele vai simplesmente olhar o livro da vida, vai abrir. Dalmo José, seu nome não está escrito aqui. Apartai-vos porque não vos conheço. Senhor, mas eu pregava a sua palavra. Apartai-vos porque não vos conheço. Senhor, eu amava o meu semelhante. Apartai-vos porque eu não te conheço. Não adianta, irmão. Decretada a sentença, ninguém muda. Ninguém muda. Enfim,
Vamos viver Jesus Cristo. Vamos nos colocar na presença do Pai. Vamos viver com sinceridade e acreditar que Deus, Ele ainda salva, ainda cura, ainda batiza, ainda leva para o céu. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra possa fluir no seu coração e que o Espírito de Deus possa revelar ainda grandes coisas para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um novo caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados, aí está a palavra que Deus colocou nos nossos corações e que nós tivemos aí a oportunidade de estar apregoando em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando conosco, né? Que Deus abençoe a cada irmão internauta, a cada irmã internauta que esteve com a gente, ouvindo a mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Graças a Deus. Amados, vamos aí chegando nas proximidades do final do nosso programa e eu quero também saudar com a paz do Senhor o nosso irmão João Guilherme, que entrou aí durante a mensagem que estávamos falando, estávamos apregoando, né? Nosso irmão João Guilherme, a paz do Senhor, meu querido. Também o nosso irmão pastor Edevair Costa, acompanhando a programação. Que Deus derrame muitas bênçãos e vitórias na vida de cada um de vocês, que Deus possa continuar abençoando de uma forma sobrenatural o ministério e a vida, a família de cada um dos nossos irmãos que sempre estão conosco, nos incentivando, nos ajudando, cooperando conosco e também nos ajudando a levar a palavra de Deus, compartilhando a nossa programação. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento entrar em oração, buscar a presença de Deus. Nosso irmão João Guilherme está pedindo oração para ele e também para a esposa Aparecida. Vamos estar orando, sim. A nossa irmã Lourdes Suzigan também pede oração para a tia Nilce, para a Brenda e para o Fábio. Vamos estar orando também. A nossa irmã Mari Grace pede oração para a mamãe Armênia e para a sua família. Vamos orar também. E eu aproveito os pedidos de oração e acrescento também a minha casa, minha família, né? Meu filho Mateus, minha filha Caroline, meu filho Daniel, a minha esposa Silvia. E queria que toda a nossa audiência estivesse orando pela nossa casa, pela nossa família, pela programação Um Novo Caminhar, pela programação que tem levado este acalento, tem levado este amor, a palavra de Deus com tanta força, com tanto carinho, com tanta dedicação aos lares de todo o Brasil. E a gente gostaria de estar sempre orando aí uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos juntos agora, vamos buscar a presença de Deus, programa Um Novo Caminhar e o momento da oração da fé. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
mesmo quando a noite parecer estar mais escura, fazendo transparecer a tristeza da sua alma. Lembre-se que um amigo zela por você. Ele é o seu amigo nos dias e nas noites. Por isso, vamos agora elevar o nosso pensamento aos céus. É momento de oração. Senhor nosso Deus, amantíssimo e grande e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, nós entramos em oração, mais uma vez estamos orando e buscando, Senhor, Tua face. E eu quero, Senhor, nesta oração, clamar por Tua ajuda, por Tua bondade, em favor da minha casa, minha família, em favor da programação Um Novo Caminhar e também em favor de todos os nossos irmãos internautas que estão aí orando conosco e estão confiando, ó Pai, na intercessão do Teu Filho Jesus Cristo junto a Ti, para que o Senhor venha alcançá-los, meu Deus. O nosso irmão Fábio está pedindo, está recebendo as nossas orações, né? A Brenda, a Tia Nilce. Deus, venha alcançar essas vidas, Pai. O nosso irmão João Guilherme pede oração para ele e também para a esposa Aparecida. Que o Senhor possa estar agora tocando, meu Pai, naquilo que é a necessidade do Teu servo, naquilo que é a necessidade da Tua serva, fazendo com que esta casa, com que esta família seja agora alcançada por Tua glória, por Tua bondade e por Tua misericórdia. A irmã Mari Grace pede oração pela a mamãe Armênia. Deus, em nome de Jesus, eu confio neste Deus que estamos aqui apregoando. Nós falamos do Teu amor, ó Pai, nós falamos da Tua palavra, nós falamos da mensagem verdadeira, a mensagem pura e fiel, conforme a Bíblia, a Tua palavra nos relata. Que o Senhor possa então estar agora, Senhor, alcançando cada pessoa, cada vida. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, não deixa com que os pecados, as falhas, as iniquidades venham, Senhor, a interferir ou a impedir de recebermos a Tua bênção. Senhor, nós somos humanos, o nosso gênero humano é falho, é pecador, somos nascidos do pecado e precisamos, Senhor, do Teu sangue na nossa vida para recebermos o perdão. E é isto que eu estou pedindo agora, o perdão dos nossos pecados e que as nossas orações possam ser ouvidas pelo Senhor, por Tua infinita misericórdia. Meu Deus e meu Pai, para a glória do Teu santo nome, eu entrego a Ti, Senhor, o meu clamor, o meu pedido, a minha oração, e confiando, meu Pai, na Tua resposta, eu venho, Senhor, também louvar e Te agradecer, meu Pai, para todo sempre, porque eu ainda acredito, eu ainda confio, eu ainda, meu Pai, estou apregoando a palavra que é desse Deus vivo e verdadeiro. E eu hoje, meu Pai, como a autoridade espiritual, como ministro da Tua palavra, nesta noite, eu quero agora, meu Pai, decretar a bênção e a vitória na vida de todos os nossos irmãos, na vida de todo o nosso país. Olha, Pai, pelos nossos governantes, olha, Pai, por todas as autoridades constituídas, venha alcançar, meu Pai, os prefeitos, os governadores, o nosso presidente, venha alcançar, meu Pai, todas as nações do mundo, cessam-se as guerras, decreta-se a paz, ó Pai, em nome de Jesus, para que haja um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de harmonia neste mundo, meu Pai, de tanta luta e dificuldade. Abra as portas do céu, receba, Pai, o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa oração, cura, liberta, abençoa, transforma e salva vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço desde hoje para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Graças a Deus, né? Muito bem, amados, ao som deste prefixo musical e também com esta oração da fé, a gente vai colocando um ponto final na programação de hoje, Um Novo Caminhar, né? Agradecendo primeiramente ao nosso Deus a oportunidade gloriosa e maravilhosa que Ele nos deu aqui de estarmos aí levando a Tua Palavra, executando louvores que glorificam o Seu nome, a Ele toda a honra e toda a glória e o nosso agradecimento por estar aí sempre ao nosso lado, nos dando força e nos orientando, capacitando-nos a fazer o melhor da Tua obra, da obra do Senhor, né? Então, ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória e o nosso agradecimento. E claro, agradecendo também a todos os nossos irmãos, você, irmão internauta, você que nos acompanhou desde o princípio, né? Você que vai acompanhar a programação posteriormente, em virtude de vários afazeres, né, de várias dificuldades que possam ter ocorrido, de você não estar acompanhando a programação ao vivo, que você também venha receber as bênçãos de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e que Deus venha recompensar você, você que abriu as portas da sua casa, do seu lar, da sua família, para que a gente pudesse entrar e junto com você cultuar ao nosso Deus o nosso carinho e também o nosso eterno agradecimento. Para tudo isso, que Deus recompense, que Deus decrete a vitória na vida de cada um de vocês. Amém, irmãos? Graças a Deus. Amados, quem despede de vocês, teu irmão em Cristo, Dalmo José, convidando para que novamente possam estar com a gente no próximo final de semana, quando nós vamos voltar com mais uma programação, Um Novo Caminhar. Que Deus abençoe, que você tenha um final de semana abençoado, um final de semana na presença de Deus. Vamos à igreja, vamos cultuar, vamos glorificar aquele que vive e reina por todos sempre. É o que nós aí pedimos para você e para toda a sua família. Deus abençoe e fiquem todos então na paz do Senhor. A paz do Senhor Bauru, a paz do Senhor São Paulo, a paz do Senhor Brasil. E lembrem-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Você acabou de ouvir o programa Um Novo Caminhar. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição na paz do Senhor.